Olá, preciosas almas. Como vão vocês? Tudo bem? Sou eu aqui, irmão César Leal, e também pastor César Leal, voltando a falar com vocês aqui e continuando o ministério de irmão William Marion Branham e também com a outra porção agora, cumprindo, meus irmãos, ali o parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade, aonde Deus me fez esse chamado para falar para vocês. E hoje é um domingo, né? Deixe-me ver, dia 4 de maio de 2025. E estou aqui novamente entrando para levar mais um pouquinho de uma porção da palavra. A palavra a qual nós estamos assentados. Estou assentado na palavra do Filho Jesus Cristo. Continuando, irmãos, aquela linha que veio do original ali, Alfa Jesus Cristo, e que ela vai até Ômega, termina com Ômega Branham, Jesus Cristo manifestado em Branham, naturalmente, como diz a palavra que Branham mesmo diz, né? E nos últimos dias, quando Jesus, então, for feito carne e manifestar novamente naturalmente em Branham, não significa que Branham era Jesus. Significa que Jesus, através do ministério de irmão William Marion Branham, foi tão perfeito que Branham, então, foi permitido a ele chegar à perfeição da palavra. Mas nós, irmãos, estamos perfeitos com a palavra para dizermos somos esposa do Senhor Jesus Cristo? Ou melhor dizendo, para quem é branhamita e sabe a evolução da mensagem dos apóstolos que começou no Alfa e terminou com Branham, poderíamos dizer, somos Branhams, a família Branham? Será que nós chegamos a ser? No tempo da pessoa estranha, que era o pastor Osmar Rodrigues Costa, que cumpriu o parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade, ali ele explicou esta mensagem para nós. E ali ele revelou algumas coisas, como, por exemplo, esclarecer para nós que nos últimos tempos nós éramos a família Branham. E que ele então passou-se a chamar Branham, recebendo o nome da pedrinha branca de Apocalipse 2,17. Ou melhor, nós recebemos o nome do nosso pai, o sobrenome dele, que é revelado dos filhos eleitos. Porém, irmãos, eu pergunto, a família Branham, ela é família Branham? Esta atual que se chama família Branham? Eu acredito que não ainda, irmãos. Por mais que eles se chamem, fica só no se chamar. Porque para ser família Branham, branhamita verdadeiro eleito, que vem da palavra cristão, e evoluiu para branhamita, para ser esta família Branham que subirá ao rapto, tem que ter ali a verdade da palavra vivendo nela. E eles estão vivendo esta palavra com a verdade dentro deles? Eu lhes pergunto. Vocês acham que ali é o lugar correto, esta que se chama família Branham hoje espiritual? Mas como? Com doutrinas erradas? E ainda carregando nas costas aquela mochilinha que aprenderam ali do primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, aonde ele no final de sua pregação começou a dizer que o dízimo era todo do pastor e o pastor pode fazer o que quiser com ele, quando nós sabemos que a Bíblia diz que não. Ali aonde ele também ensinou uma mensagem que chama uma mensagem de João, e eles estão carregando isso nas costas, então, e chamam-se a si mesmos família Branham. Mas como podem ser com doutrinas erradas assim?
João, na ilha de Patmos, irmãos, revelou para nós, ou melhor, teve revelado de Deus para ele as revelações dos 7 trovões. Então evoluiu para Branham, que no final dos tempos, ali no último, na mensagem do último mensageiro Branham, William Marion Branham, ele então revelou para nós o que eram aqueles 7 trovões ouvido por João lá na ilha de Patmos. Ele revelou e não podia dizer a ninguém, assim como João foi proibido de dizer também. João permaneceu em mistério todos esses anos até chegar na era de Branham. Irmão William Branham pregar. Muito bem. William Branham pregou as eras da igreja e pregou também os 7 selos ali. E nesses 7 selos, então, ele disse, são as revelações contidas nos 7 selos, as vozes dos trovões. Está correto o que eu estou falando para vocês que conhecem a mensagem mais do que eu até? Tem alguns que conhecem até mesmo decorada. Eu não conheço decorada. Eu conheço no meu coração aquilo que Deus me acrescenta dia após dia. E é assim que nós temos que ser os eleitos verdadeiros. Não precisamos decorar a palavra, precisamos tê-la e vivê-la em nosso coração. Então vejam, irmãos, estamos hoje vivendo num tempo de separação. Um tempo em que após que a pessoa estranha foi retirado e foi levado por causa de doutrinas erradas, então precisava consertar. Quando você está num lugar que você sabe que está indo bem, você permanece naquele lugar, não é verdade? Mas quando você vê que alguma coisa vem ali, e você? Seja bem-vinda, irmã Dulce, que eu vi que o seu nome está ali. É Dulce Gonzalez. Deus abençoe você aí no seu país. Mas quando uma coisa está mal, você não vai ficar mais naquele lugar. Vamos fazer assim, vamos ter um outro tipo de ideia. Se você soubesse que hoje na sua casa, o próprio Satanás em pessoa, Lúcifer, ia vir te fazer uma visita. E você estava sabendo que ele vinha na sua casa, como visita para você. É uma ideia meio esquisita, né? Mas e se você está sabendo? Aí ele vem e bate na sua porta, e você sabe que é ele que chegou para te visitar, pois você sabia que ele hoje tinha uma visita para você. O que você faria? Você receberia Satanás em sua casa? Deixaria ele entrar e você cearia com ele? E o receberia bem em sua casa, o próprio demônio, o chefe dos demônios? Você receberia ele em sua casa, sabendo que é o inimigo do nosso Deus Todo-Poderoso? Certamente que você, em sua fé, não o receberia, pois você saberia que era ele. Agora, e se ele chega disfarçado, não é? Como um encosto, digamos assim, em algum irmão ou irmã que vem te visitar, mas você no invisível não enxerga que por trás dele está Satanás. E então aquele irmão bate na sua porta, ou irmã, toque, toque, toque. E você abre a porta, ô irmão, irmã, como vai? Tudo bem com você? Entra, ceia comigo. E por trás dele há um demônio invisível que o trouxe ali. Aí você diz, mas um irmão e uma irmã? Pode acontecer isso, meu irmão? É lógico que pode. Satanás encontra o seu lugar naqueles que lhe dão lugar, com as suas fofocas, as suas intrigas, as suas invejas de uns para com os outros. Satanás encontra lugares nessas pessoas. E se nós mesmos não nos cuidar nas nossas atitudes diárias que temos, meus irmãos, nós também daremos lugar a ele.
e agiremos até mesmo contra o nosso Pai Criador, que hoje sabemos que seu nome é Brana. Vamos orar? Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abre o entendimento dessas pessoas que vão ouvir a minha live, mais uma live para a glória tua e a glória do teu santo e bendito nome. Que Deus possa ajudar estas pessoas a abrir os entendimentos para este último tempo, este último final, antes do arrebatamento, em que a tua noiva está sendo preparada e ajuntada, nem que sejam os mínimos, pouquinhos desta era, mas estão sendo ajuntados na família verdadeira Brana, a família espiritual Brana, a qual tu, Senhor, tens me dado esta mensagem para lhes pregar, lhes falar, lhes ajudar a abrir os entendimentos de por que estão tão separados e hoje encontram-se ali muitas dessas pessoas no mundo como almas encarceradas hoje. Abre os entendimentos, meus irmãos, e abençoa a nossa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos os irmãos. Estou dizendo alguns nomes. Mary Lan está assistindo. Deus abençoe Mary Lan também. Pessoas de outras nações que estão me assistindo ali. E eu quero que Deus os abençoe também. Irmão Luiz Fontaniva, se vier assistir, seja abençoado. Irmã Jocelina Viana, se vier assistir, seja abençoada. Meus inimigos que se fizeram meus inimigos, que se vierem assistir, sejam abençoados, pois a palavra diz que devemos amar até nossos inimigos. Então, se eu não for praticante disto, eu mesmo irei para o inferno, porque somos todos um só corpo. E se nós fizermos alguma maldade contra um de nossos irmãos, que chamamos de irmão ou irmã, não entraremos no reino de Deus. Podemos ter todo o conhecimento da mensagem, dos mistérios pregados por Brana, revelados, as explicações que pastor Osmar deu, as quais têm valor. Aquelas que não têm valor, nós deixamos de um lado. Se nós nessas coisas não amarmos uns aos outros, tudo que aprendemos nos levará para o inferno. Não adianta. Ali no reino celestial não pode haver um pingo de inveja de um irmão e de outro. Não pode haver uma mancha que você entre lá e tenha algo em teu coração contra teu irmão. Se você não vai com a cara do teu irmão ou da tua irmã aqui, nesta dimensão, lute, meu irmão, em oração, em joelho, para que Deus possa ajudar você a ver que ele é teu irmão, mesmo que às vezes não concorda com você. Porque se você não o perdoar e não o desbloquear, continuar bloqueado, sabe o que significa aquele que bloqueia o que você fez a teu irmão por algum motivo? Claro, se foi um motivo que ele estava te incomodando, você tem razão de bloqueá-lo. Mas se não tem motivo de você bloqueá-lo, porque Deus sabe todas as coisas e sabe que você está errado e você mantém aquilo, aquilo é juízo para você no dia do julgamento. E no dia da hora da sua passagem, que você sai deste corpo para entrar numa outra dimensão e ver se você terá um outro corpo ou caminhará por aí nessa dimensão sem corpo. Não é? Então vejam, irmãos, nós não podemos de maneira alguma ter algo contra o irmão ou a irmã. Se você está assim, eu digo para você, você pode crer em Brana, pode crer na Bíblia, pode crer no que você quiser. Na hora da tua passagem será rejeitado e não terá entrada no reino de Deus. Você irá ao reino de Satanás, o inferno, sofrer tormentos, por justamente estar contra teu irmão ou tua irmã em alguma coisa que você não acertou. Medita nesta palavra, meu irmão. Vamos falar hoje, irmão, sobre a mensagem
que eu coloquei como título Um Só Corpo. Um só corpo. O que lembra vocês desse um só corpo? Não estou falando do meu corpo, nem do corpo seu. Estou falando do corpo do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e único Deus. Estou falando naquele corpo noiva, a esposa. Não estou falando naquele corpo das virgens nécias. Estou falando no corpo dos eleitos, a esposa, aquela que crê verdadeiramente na palavra da hora revelada deste dia. Qual é a palavra da hora? A família Branham por aí, que diz que é família Branham lá de Franca, diz que a palavra da hora e do dia é eles. Mas se essa palavra que eles pregam, tendo naquela bagagem que eles carregam, que a doutrina do dízimo, que eles dizem que o dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser com ele, eu não concordo com isso. Então, para mim ali, já caiu fora da linha original do Alfa até chegar no Branham. Nem chegou na metade do caminho e já caiu fora. Já está desviado. Então hoje, irmãos, você pode perguntar a si próprio: qual igreja devemos congregar então com esta tua mensagem tão dura para nós? Por que você fala tão duramente, irmão César Leal? Irmãos, eu não posso falar outra coisa, eu tenho que falar aquilo que estamos vivendo hoje. E o que estamos vivendo hoje, estamos vivendo dentro de uma grande Sodoma e Gomorra. O mundo inteiro está perdido. As pessoas pensam estarem pregando para salvarem almas e estão indo ao inferno junto com estas almas. Pastores que creem nessas coisas erradas e ainda pregam a mensagem de João, dizem ser o quíntuplo do dia, mas é um quíntuplo bastardo. Nem chegou a ser quíntuplo. Isso é corrupção, está corrupto. Como é que vai ser quíntuplo de Efésios? Foi no tempo que estavam andando, caminhando com a mensagem de um homem só, o pastor Osmar Rodrigues Costa. Eu creio, irmão, o meu ministério crê na mensagem de um homem só. No tempo de irmão, desculpa, de irmão não, também é nosso irmão, por que não dizer, né? No tempo do Moisés, quem não obedecesse aquele líder Moisés em todas as coisas que ele dissesse, estava perdido. Houve um tal de Coré, Datã e Abirão que se levantaram contra Moisés e estavam ali junto com a própria irmã de Moisés, Miriam, que também se levantou um certo tempo contra Moisés e colocou o seu próprio irmão Arão contra Moisés, e ali Deus a castigou com lepra por causa da sua rebeldia contra Moisés. E Miriam era profetisa, mas quando Miriam quis aquele cargo de pastora, porque ela queria o lugar de Moisés, e Moisés era o pastor maior daquele povo, o líder que estava levando eles à terra prometida. Então ela quis ser pastora. Moisés, eu também profetizo, também sou profetisa do Senhor. Deus fala comigo também. Irmã, você que é pastora e é profetisa do Senhor, destas igrejas denominacionais, nada contra você. Você tem o seu dom que Deus lhe deu ao nascer. Use ele para o bem como você está fazendo, mas não se intitule pastora. Se intitule profetisa do Senhor. Tenha um canal no YouTube verdadeiro, dizendo: sou profeta do Senhor. Deus me pôs aqui para ajudar vocês. Quer receber ofertas desse trabalho que você faz no YouTube? Não tem nada de errado o povo te ajudar a manter você, a manter o teu canal como profetisa do Senhor. Agora, você dizer que tem um ministério, que tem uma igreja e é profeta do Senhor, você como mulher não pode ser pastora. Na igreja que você diz que tem que ter um homem pastor que pastoreie, seja o teu pastor, e aí ele sendo o teu pastor,
Você, então, terá um momento na igreja que você poderá ir lá na frente, teu pastor te dará a palavra, porque mulher também não pode falar na congregação. Mas se é para ela falar algo que edifique o povo como uma profecia, que ela tem que dar ao povo, ela vai lá e naquele momento ela faz então o seu papel que Deus a elegeu e lhe deu aquele dom. Passou aquele momento, ela vai voltar para o seu lugar e será uma mulher ali normal como as outras mulheres. Então, se você, minha irmã, está com esse dom e se dizendo pastora, você está errada. Naquele dia você não entrará no reino de Deus, porque mulheres não podem ser pastoras. Podem ser profetisas, exercer o dom que Deus lhes deu. Mas serem pastoras, não. O homem sim pode ser pastor da sua igreja e profeta. Um profeta também que pode profetizar. Ele é homem, ele pode. A mulher não pode. A mulher é abaixo do homem. Isto não é machismo, meus irmãos. Isto é a doutrina bíblica que nós temos que seguir. Você quer entrar no reino de Deus? Então, como vai seguir outra doutrina que não seja aquela que Deus deu aos seus apóstolos e eles deixaram escrito para nós na Bíblia? Temos que seguir o que eles deixaram escrito na Bíblia. O que os profetas deixaram escritos para nós na Bíblia. Então, estaremos na linha correta e no caminho certo. E assim eu começo minha pregação. Estamos hoje nós em um só corpo? Todos num corpo só, para dizermos então vamos ao arrebatamento? Ou estamos perdidos por aí, cada um em seus grupos, ou congregações, ou tabernáculos? Cada um com o seu nome, até mesmo os branamitas têm seus nomes, tabernáculo da fé, tabernáculo do irmão fulano de tal, da cidade de tal, né? Eu também aqui. Estou aqui como uma pessoa falando para você, eleito de Deus para lhe levar esta palavra. Então hoje você pode dizer que estamos todos em uma só fé, uma só doutrina e um só corpo e dizer que vamos subir ao arrebatamento? Eu digo para você, da maneira que está hoje, ninguém subirá ao arrebatamento. Muitos poucos. E estes poucos, eles têm que estar assentados na palavra do Filho, que é a palavra da Bíblia, crendo nos mensageiros que Deus trouxe a nós, sem idolatrá-los, mas ter respeito por eles, sabendo que são profetas e homens de Deus enviados para trazer uma palavra para nós. Então, no tempo de Moisés, o povo tinha que obedecer Moisés. No tempo do profeta Samuel, o povo tinha que obedecer Samuel. No tempo de irmão William Branham, o povo teria que ter obedecido e crido na mensagem que ele trouxe ao mundo, todos nele. Porque ele foi o último e sétimo mensageiro enviado à última era da igreja Laodiceia, que foi a era que ele viveu. E quando ele partiu, a era terminou ali com ele. E começou então uma outra era, uma era após Branham ter partido. E ali cumpriu profecias, onde Branham inclusive deixou dito que após ele partir viria um outro. E este outro se levantou no ano 2000 para cá, o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa. Aí você diz, mas irmão César, por que você diz que é o primeiro adicional? Por que você continua pisando nisso e incomodando com isso quando só teve o pastor Osmar? Porque o primeiro adicional cumpriu, meu irmão, no parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade. Você que é teimoso e não quer compreender a verdade deste dia. Você que não quer entender que após o pastor Osmar partir, havia uma outra porção que deveria vir para corrigir os erros que aquele homem deixou. E ai de nós se não tivesse isso. Porque se nós estivéssemos ainda vivendo
nos erros que o pastor Osmar deixou, algumas coisas a mais que ele pregou a mais erradamente, e que o Senhor Jesus Cristo, então, obrigou-se a tirá-lo do caminho, né? Agora vejam, por que nós podemos afirmar isso? Ora, meu irmão, é tão fácil. Se ele estivesse correto em tudo que ele pregou, você não acha que nós estaríamos todos unidos em um só corpo, uma só fé, uma só doutrina? Todos os que criam nele, obedecendo a ele, e então o rapto não se daria? Logicamente que se daria. Por que o rapto não se deu até hoje? Porque todos não estão ainda unidos no corpo de Jesus Cristo. Porque todos estão divididos e separados e denominados, cada um pregando a seu bel prazer a mensagem do próprio mensageiro Branham. Mas não é assim que Deus quer. Deus nos trouxe a mensagem para todos crermos na mesma mensagem e termos a mesma opinião. Mas Deus nunca deixa a sua noiva desamparada fisicamente com o seu líder aqui no mundo, porque tem que ter alguém que represente esta noiva. No tempo de Moisés, se Moisés não tivesse levado aquele povo, quem levaria o povo? Deus teve que colocar um homem no físico para ser líder e levar aquele povo do Egito e tirá-los do Egito para a terra prometida. Nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Não é verdade? E hoje, aonde está o líder físico que leva você à terra prometida, que é o rapto para cima? Onde está? Você não está vendo ele? Não abriu os teus olhos da fé para enxergar ele? Ainda não? Deus não mostrou ele para você? Para mim está muito bem claro de que há um líder e a noiva não fica desamparada. Não poderá haver união em um só corpo, uma só fé e uma só doutrina se você não crer desta maneira. Pastor Osmar pregou para nós a mensagem de um homem só. Foi ele que explicou isso para nós. Ele ensinou isso aqui no Brasil. E daqui do Brasil vai para o resto do mundo, dos países, nas outras nações. Porque a mensagem é mundial. A mensagem não é local. Quem prega mensagem local está denominado. A mensagem, ela é mundial e através do líder mundial os outros têm que pregar igualmente. Ah, mas irmão César, por quê? Por que Deus escolheu você? Logo você, um pecador, pior que nós. Será que eu sou pior que vocês, irmãos? Será mesmo? Aí você diz, agora você está aceitando e dizendo que é você. Quando Deus revela uma coisa para você e você tem certeza do que é, você tem que realmente ir em frente. Irmãos, vocês viram agora atualmente, está se levantando no mundo uma pessoa lá nos árabes, eu não sei que país é ainda direito, não sei o que é, só sei que é um que está se levantando após o Papa Francisco ali, o último Papa que tivemos, ter falecido. E logo ele se levantou lá dizendo, eu sou o Messias. Ouviram? Vocês viram na internet este vídeo, meus irmãos? Se não viram, procurem ver. Ele está aí já aparecendo na mídia dizendo, eu sou o Messias, o tal e tal. Irmãos, estamos vivendo no último tempo. E se esse homem for realmente o anticristo, então pior ainda para nós. O tempo encurta mais para que vós dobrem sua cerviz e vejam que cada um de vocês, pastores desviados da mensagem de Branham, estão pregando para irem ao inferno com o povo que vocês mesmos batizaram nas águas. Porque não estão unidos em uma só fé e uma só doutrina.
Aí eu me recordo daqueles irmãozinhos que saíram ali do meio, que eu os conheci pouco e que me desprezavam bastante no meio entre eles, né? Quando eu conheci eles ali no tempo do pastor Osmar Vivo. E aí eu me recordo deles, irmão Rogério de Camargo, e alguns outros ali que eu até não recordo o nome, e que se desviaram e saíram do pastor Osmar. E tem outros pastores, não vou mais citar nomes, mas saíram dele e hoje estão pregando em sua própria convicção. Vocês acham, irmãos, que vocês vão subir no arrebatamento? Vocês acham? Vocês creem mesmo que vocês vão subir no arrebatamento? Aquele irmão Francisco também, Mesquita, você foi um bom irmão, mas você acha que vai subir no arrebatamento pregando sua convicção? Sem ter um chamado de Deus? Deus falou com você? Ele pediu para você pregar? Ou você simplesmente começou a pregar achando que poderia pregar? Eu mesmo, irmãos, tenho que tomar cuidado. Eu nunca quis pregar, nunca quis me levantar. Sempre fui tímido, envergonhado, até para falar na igreja. Nunca me deram oportunidade, alguma que outra deram e eu fiquei morto de vergonha. Mas não na do Osmar, lógico. Então, irmãos, vejam, reflitam vocês. Vocês acham que vão subir ao arrebatamento pregando errado? E já pensaram vocês chegarem lá e ainda ouvirem do Senhor Jesus Cristo dizendo: vocês, além de não entrarem, ainda levaram várias almas junto com vocês ao inferno. Então os tormentos serão muito maior para vocês. Vocês têm certeza absoluta que vão subir? Eu tenho certeza de uma coisa: eu não vou subir, nem vocês irão subir, enquanto continuar a coisa desse jeito, separados uns dos outros. E enquanto vós fordes incrédulos em não conceber que a noiva tem um líder. E vocês de outros branamitas por aí, que nem conheço, tem ali pastor Joesley, tenho respeito por ele, pastor Davi Martim, outros que nem conheço, todos os branamitas, que se dizem branamitas, todos vocês, orgulhosos, né? Vocês acham que estão conduzindo vossas congregações a ponto de serem raptados? E os que dizem no irmão José Branham, que creem no irmão José Branham, que é ele, irmão José Branham não teve a revelação desta mensagem do último tempo. E aí você diz que não crê. São Tomé também não creu. Teve que ver para crer. E Jesus disse para ele, para Tomé: bem-aventurados os que não creram e não viram, pois estes serão feitos filhos de Deus. Irmãos, reflitam bem o que estão fazendo, né? Nem mesmo, não vou nem citar o nome daquele que se fez de meu inimigo e me enganou nesse último tempo, que foi a última, digamos assim, o último homem que eu nem considero pastor. Aquilo ali não é pastor, se fez pastor. Eu fui acusado pela irmã Ilka, ela disse para mim que eu me fiz pastor. Não, eu não me fiz pastor, Deus me fez pastor. Agora, irmã Ilka ou Sebastião, foi feito pastor para você? É mesmo? Tem certeza absoluta? Tem certeza que ele foi feito pastor? Você tem? Logo você, que é uma fofoqueira? Muito bem. Irmãos, vamos continuando aqui. A mensagem é um só corpo. Vou ler para vocês aqui, irmãos, para tentar mostrar para vocês mais um pouquinho na palavra de Deus como nós estamos longe de sermos um só corpo e de sermos raptados. Aqui em Números capítulo 14, verso 26, diz o seguinte: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros.
Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Irmãos, quando Josué e Calebe estavam ali levando o povo à frente, após a partida de Moisés, aquele povo, de todo aquele povo, milhões de pessoas que estavam andando no deserto, saindo do Egito, e liderados por Josué, Calebe era seu grande ajudador, digamos assim, companheiro, que veio lá para dar uma força para Calebe. Todos nós precisamos de alguém que seja o nosso ajudador. A obra é feita por um homem só, mas Deus sempre tem alguém que ele coloca ali junto com aquele homem só para o ajudar. A obra era de Moisés. Deus colocou Arão para ajudar Moisés. A obra era de Josué. Deus colocou Calebe para ajudar Josué. Calebe nem da família de Josué não era israelita, mas não era da família. Já Moisés, Arão era seu irmão de sangue. Então vejam, irmãos, sempre Deus coloca alguém para ajudar aquele homem maior. Ele prega a mensagem, o outro é um ajudante, que o ajuda, que o apoia em várias circunstâncias. E assim é que é, e sempre foi, e não mudará. Isso nunca mudará. Entendam, meus irmãos? A Bíblia não pode ser mudada. E daqueles milhões de pessoas, somente a família de Josué e Calebe foram achado graça para entrar na terra prometida. Nem mesmo Moisés entrou na terra prometida, só viu de longe, porque, infelizmente, Moisés também cometeu uma pequena caidinha, digamos assim como a pessoa estranha cometeu uma pequena caidinha. E assim Deus o tirou. Deus é um fogo consumidor, ele continua sendo até hoje, meus irmãos. O Senhor Deus não muda. Vamos ler aqui, irmãos, Mateus 15, do versículo 6 a 9, diz o seguinte: E assim, Jesus falando, Jesus Cristo, nosso Pai e Criador falando, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Veja, Jesus aqui chamando eles de hipócritas. O que é hipócrita? A palavra hipócrita é falsos. Falsos. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E agora, irmãos? Jesus ali dizendo que em vão adoram ele quando estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E agora? Essa mensagem de João que pregam aí, de onde é que tiraram? Preceitos de homens. Não pode dizer que isso é mensagem de João. Dizer que o dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser com ele. Preceito de homens. Aí você pode dizer assim: mas irmão César Leal Brana, você também não está pregando uma mensagem que é preceito de homens? Eu tive um chamado para pregar, irmãos. Não estou pregando sem ter um chamado. Pior são aqueles que pregam e não têm chamado, mas são falsos ungidos de Deus.
estão por aí pregando a mensagem achando que estão fazendo um serviço para Deus, passando as mensagens para lá e para cá, e botando ministério de fitas, e ministério também das mensagens do pastor Osmar, sem direção nenhuma. Ah, você vai subir no rapto só ouvindo as fitinhas do pastor Osmar. Muito bem. E aí você já limpou aquelas vestes manchadas que você tem contra pessoas que você fez o mal? As quais você fofocou, as quais você foi ingrato, de repente. Será que você não foi ingrato com ninguém? Não tem nada para confessar? E você ainda toma ceia? Você faz a ceia para os outros, se dizendo pastor? E você acha que vai entrar no reino de Deus dessa maneira? Irmãos, vocês estão achando que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Branham, com seu novo nome Branham, que está no céu, é um idiota? É um bobo que não vê todas as coisas, que não sabe cada mínimo detalhe de nós mesmos, de nossa existência? Irmãos, nós estamos aqui neste mundo vivendo debaixo do perdão dele. Ele nos comprou com o sangue e nos perdoou. Ele não merecia nada daquilo que aconteceu com ele. E mesmo assim, ele os perdoou. Até mesmo Pedro, no dia da sua crucificação, fugiu, se escondeu. E o galo cantou 3 vezes, como Jesus havia dito a ele. E ele negou ao próprio mestre, de medo de ser preso também e torturado como ele foi torturado antes de morrer. E onde estavam os outros discípulos que seguiam o mestre e que estavam aprendendo com ele quando viram que chegou aquela hora tão dura para Jesus ali, que ele precisava daqueles irmãos que ele estava com ele todos os dias ali ensinando a palavra? Eram os mais chegados ao próprio mestre. Onde é que foram agora? Não defenderam o seu mestre. Pecaram todos contra o mestre. Aqueles que diziam amar, só diziam de boca, na hora de amar, não conseguiram testemunhar isto. Todos se esconderam. Todos se esconderam para não serem torturados e envergonhados diante das pessoas, como foi o nosso Mestre Jesus. Irmãos, eu tenho medo, até eu mesmo, de dizer, será que eu faria a mesma coisa? Será que você faria a mesma coisa? Temos que ser sinceros, né, irmãos? Nós fugiríamos. Nós também nos esconderíamos, né? Porque não somos firmes. E o nosso Pai, com todo aquele sofrimento e angústia que sofreu, olha, se você já sofreu uma traição na vida, de um cônjuge que te traiu, teu marido, tua esposa, com outra pessoa, uma traição em um negócio, alguma coisa que você sofreu, meu irmão, minha irmã, você sabe a dor que é, né? Multiplica isso por 1000 vezes e você sentirá, nem conseguirá sentir a dor do nosso Mestre Jesus, que foi traído pela humanidade inteira. Ele foi o homem mais traído do mundo, a pessoa mais traída. E, no entanto, meus irmãos, ele hoje está ali procurando a sua esposa e a perdoou. A sua esposa é um povo que vem do perdão do Senhor. Nós estamos aqui vivendo neste mundo todos os dias debaixo da misericórdia e do perdão que Deus tem dado para nós. Se Ele não nos perdoasse, nós não estaríamos aqui. Nós vivemos debaixo do perdão do Senhor. Não esqueçam isso, meus irmãos, nunca mais. Lembrem todos os dias disso. Vamos ler aqui em Isaías 29, versículo 13, capítulo 29, versículo 13, que diz o seguinte: porque o Senhor disse, pois que este povo... Deixa eu botar um pouquinho mais para cá aqui.
Se aproxima de mim e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruído. Nós estamos mesmo vivendo em um só corpo, uma só fé e uma só doutrina, meus irmãos? Quando vocês vão cair em si, todos vocês, branamitas e outras virgens nécias, todos, denominações, pessoas que são até mesmo contra os cristãos, candomblés, aí, espiritismo, vocês todos estão condenados, eu estou condenado, se nós não reconhecermos que estamos todos errados. E vós tem que reconhecer, vosso líder, que é a mensagem da hora. A mensagem da hora hoje é a outra porção agora. A mensagem da hora do dia do pastor Osmar passou, não é mais. Não é mais. Você está vivendo no passado. Algo que você não vai ter proveito nenhum. Nenhum. Agora estava calmo, começou ali o diabo, né, irmão, se levantando com músicas altas aqui em redor. Espero que dê para mim continuar a pregação e os irmãos não atentem muito para o fundo, né? Que tem ali, que vai ficar essas músicas mundanas, essas coisas erradas aí no fundo. Quero ler para vocês aqui um pouquinho do irmão Branham, irmãos, para nós meditarmos no que o irmão Branham achava dessas coisas, né? Vamos ver o que ele diz aqui para nós na mensagem à era da igreja de Esmirna. Foi pregada em 6 de dezembro de 1960, esta mensagem pelo profeta irmão William Marion Branham. Eu vou ler para vocês aqui do parágrafo 53 até o 68, que diz o seguinte: quando a igreja se permite afastar-se do original, como Adão e Eva, começa a morte. Olhem só, o irmão Branham já começa dizendo, eu vou repetir para vocês, que quando a igreja se permite afastar-se daquele original lá no princípio, como era Adão e Eva, né, que se afastaram do original, porque a Eva foi em adultério, caiu em adultério com aquele ser serpente, né? E aí então iniciou a morte. O irmão Branham está dizendo aqui, começa a morte. Não há força nela, ela se torna uma monstruosidade. No instante em que a igreja se move em direção ao cerimonialismo e em direção ao sacerdotalismo organizado, os ministros em grupos que decidiam a liderança separadamente do Espírito Santo e sua palavra, neste mesmo instante a morte entrou e ela começou a ficar doente. E quando ela se tornou enferma, ela mudou-se para um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento. Ela não podia produzir nada no Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula significa o Espírito Santo, irmãos. Pois suas esperanças estavam edificadas em programa e não na fé em sua palavra. Elas mostraram programa, por isso colheram programa. Elas mostraram perversão, por isso colheram filhos pervertidos. Adultera-se a palavra de Deus e colhe-se exatamente o que se acrescentou a ela. O homem deve aprender isto na natureza. Ele tem se intrometido na natureza. Ele tem injetado suas próprias ideias na natureza e reagrupando as moléculas, etc. E agora está colhendo furacões. Olhem como tem criado galinhas. Ela é tão altamente criada que é uma máquina poedeira que acaba morrendo. Ela não presta para alimento. É mole, é de mau sabor. Eles injetam substâncias na carne que comemos e por causa disso o corpo humano está se transformando, de modo que as mulheres estão ficando com os quadris mais e mais estreitos e os ombros mais e mais largos e os homens estão indo no caminho oposto. Ora, se você engana a natureza e consegue uma monstruosidade, o que acontecerá se você mudar a verdade em mentira? Vamos fazer uma pausa. Agora vejam, irmãos,
Sabemos hoje que as mulheres estão querendo ficar iguais aos homens. Mas agora estou falando no literal, as mulheres estão virando machos, né? Querem ser homens, são as lésbicas. E os homens estão virando mulherzinha, querem ser mulheres. Então ali estão unindo-se e aprovando leis de casamentos, homem com homem, mulher com mulher. Irmãos, isto está acontecendo porque há algo oculto dentro de nós. Injetaram coisas dentro de nós. O que eles injetaram dentro das pessoas? Estas coisas como produtos químicos para conservar isto e aquilo, e coisas que foram modificadas pelos homens das trevas, aqueles que dominam este mundo, querem dominar sobre o povo. Então eles estão dominando escondidos, irmãos, e colocaram coisas dentro da genética que atingiu a nossa genética. Coisas que nós do povo não sabemos, apenas duvidamos ou pensamos que pode ter acontecido. Não pensem, aconteceu mesmo, irmãos. É por isso que vocês veem aí homens mais efeminados e mulheres mais querendo serem machonas, como homens. E já querendo trocar sua aparência e até mesmo de sexo. Então vem o sexo trans, que dizem. E não fica mais somente naqueles homens que se travestem, né, ou mulheres que se travestem. Não, eles estão indo até mesmo fazendo mudanças no seu próprio corpo. E alguns deles depois se arrependem, não conseguem mais voltar atrás e choram amargamente. E o que fazer com estas pessoas que estão ali como almas encarceradas por terem mudado tudo isso em seu próprio corpo quando nasceram? Ficaram encarceradas no pecado, meu irmão e minha irmã. Estão encarcerados. Quando morrerem, suas almas vão direto ao inferno, porque eles mesmos quiseram fazer isso com seus corpos, né? Agora, se eles arrependerem-se, poderão ter chance ainda, mesmo com os seus corpos mudados, porque tudo aquilo que vem ao arrependimento, então, se for um arrependimento verdadeiro, Deus perdoa. Porém, você vai ter que viver uma vida sofrida, não vai poder mais fazer o que estava fazendo, né? Começou um barulhão aqui, irmãos, espero que não atrapalhe a pregação. Vamos ver aqui, irmão. Vamos continuando. O Branham fala para nós, a resposta é: você criará um anticristo. O irmão Branham tinha perguntado, se você engana a natureza e consegue uma monstruosidade, o que acontecerá se você mudar a verdade em mentira? A resposta é: você criará um anticristo, um sistema de religião ateísta, que é tão pervertido que nem se assemelhará ou produzirá o que o original produziu. A única resposta de Deus para uma situação como esta é o lago de fogo. Aí está, irmão. Sou eu que estou dizendo? Não, irmão Branham está dizendo. Serão jogados no inferno, nas trevas exteriores. Esta pobre era de Esmirna estava morrendo. Quando morre, ela nunca mais volta. Nenhuma era jamais volta, nenhum reavivamento jamais volta. Ela não pode ter vida de Deus nele pela procriação natural. Ele exige uma regeneração de cima. Esta última era começou com os fogos de um reavivamento pentecostal. E eles, ao invés de se apropriarem da palavra, eles tomaram suas próprias ideias e fizeram exatamente o que cada era fez. Colocou um manual em lugar da palavra. Dê um passo fora do manual e veja o que acontece. Você fica fora, irmão, e eles o perseguirão e acusarão no nome de Deus. E como amam a sua organização. Não é de estranhar, eles são a segunda geração pentecostal, e desde que Deus não tem netos, eles são simplesmente filhos de seus pais, conhecidos pelos seus credos e forma de adoração. Eles podem falar sobre o que estão acostumados, mas não podem produzi-lo. Um dia tiveram um raio, mas de tudo o que restara ficou somente o trovão. Deixe-os, porém, falarem-lhe sobre as glórias de seu movimento.
Eles dirão: sim, Senhor, eu quero que você saiba que este é um movimento que não foi começado por nenhum homem. Ele veio espontaneamente. O Espírito caiu sobre todo o mundo. Sim, Senhor, nós conseguimos o que tinham no Pentecostes. Isto não é de homem, mas de Deus. Então, por que eles não o conservam da mesma maneira? Se Deus o começou, por que Deus não podia continuá-lo e concluí-lo? Se Deus não escreveu um manual de credos e fórmulas e dogmas para começá-lo, então por que eles tiveram de fazê-lo imediatamente? Deus derramou seu Espírito sobre os batistas, metodistas, nazarenos, adventistas, presbiterianos, irmãos e igrejas de Deus, várias assim chamadas. Todos esses irmãos foram criados em doutrinas diferentes, leis, manuais de igreja, etc. Deus varreu-os todos para um lado. Assim como aconteceu que eu li na Escritura. Seguiam a Moisés, seguiam a Josué, Caleb naquele deserto, aquele povo que estava sendo tirado do Egito, e todos pereceram no deserto. Somente aquelas duas famílias, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Já pensou, irmãos? Tudo em vão. Eles viam os sinais de Deus e mesmo assim estavam sendo incrédulos. E hoje as pessoas veem as coisas de Deus sendo pregadas e mesmo assim são incrédulas. Você ouve minha pregação e você não crê na minha pregação. E qual é a mensagem da hora para você neste dia? A congregação onde você está pregando para ela? Mas onde está o líder sobre você, aquele líder mundial? Você tem um líder mundial? Você crê que existe a mensagem de um só homem? Você está seguindo ele ou você está pregando para aquela congregação porque você diz: estou pregando a mensagem de Brana? É que nem os denominacionais. Estou pregando Jesus Cristo. Eu estou pregando Jesus Cristo para eles, eu prego a Bíblia para eles, o que a Bíblia ensina. Se eu estou pregando ali daquele jeito, está correto, eu vou entrar com eles. Você não vai entrar, meu irmão denominacional. Você não vai entrar ao rapto, a não ser em nada. Você se desviou do caminho de Deus. Você nem mesmo creu no mensageiro da era que veio para você e era o líder mundial da hora do dia dele. Irmão William Marion Branham. Você o chama de falso profeta. E ele é o único profeta verdadeiro que viveu naquela era. E ainda o é hoje, mesmo após a sua partida. Onde está outro profeta verdadeiro? Você está vendo aí no mundo? Você vê vários profetas, Cacu Filipe e outros por aí, que nem sei o nome, tem aí nos países, tem vários profetas aí se levantando. Agora mesmo está levantando um lá naqueles árabes lá, não sei que país é, né? Se dizendo Messias, é outro profeta. Falso profeta. E se for o anticristo? Já pensaram? E se for aquele homem que vai ser o governador mundial, que já está começando o seu ministério falso, a falsa igreja, que vai enganar os israelitas, os judeus, aquele povo, que vão crer que era o Messias deles e rejeitaram a Jesus Cristo. E se for, então nós estamos cada dia mais perdidos, meus irmãos, porque até agora a própria esposa de Cristo ainda não encontrou o seu caminho em uma só fé, uma só doutrina, uma só palavra, um só amor entre os irmãos, porque os irmãos que não amam seus irmãos não têm entrada no reino de Deus. Um só corpo. Cadê aquele corpo de Cristo na terra? Onde está? Está invisível? Não, ele não pode estar invisível. Eles têm que estar agora visível. Após os adicionais, ele tem que vir a ser visível, meus irmãos. Então, aqui diz irmão Branham, continuando na mensagem da era da igreja de Esmirna, Deus varreu-os todos para um lado. Ele destruiu suas teorias dispensacionais e restaurou os dons do Espírito, provando que ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Porém, aqueles pentecostais aprenderam sua lição sobre organização? É uma pergunta, irmão Branham perguntando. E ele responde: não, Senhor. Eles se organizaram imediatamente e escreveram seus próprios livros de textos, regras e manual de igreja, livro de fraternidade, etc., com uma só ideia em mente:
Irmãos, o inimigo está se levantando furioso contra mim, contra a palavra. Que Deus possa repreender em nome do Senhor Jesus Cristo até eu conseguir pregar. Repreende eles, ó Senhor. Dá-me uma abertura, Pai. E faz o diabo parar. Vamos lá, irmãos. Não, Senhor, eles se organizaram imediatamente e escreveram seus próprios livros de textos, regras e manual de igreja, livro de fraternidade, etc., com uma só ideia em mente. Provar que eles agora têm toda a verdade, conhecem todas as respostas e são, por conseguinte, a elite de Deus que conhece o caminho e pode mostrá-lo aos outros como Deus apontava os guias. Mas não conseguiram isto. Eles têm tornado a si mesmos em híbridos, como os mesmos grupos de onde saíram. Se desejam estar na noiva, eles têm de sair exatamente como fizeram seus antigos pais. Eles são como todos os demais. O reavivamento passou. Eles estão tentando viver um nome. Estão mortos. Eles formaram a organização, falando durante todo o tempo sobre o Espírito de Deus. Eles falam sobre a evidência do Espírito Santo. No entanto, eles se esquecem de que o diabo pode falar em línguas também. Viram, irmãos? Esse negócio de falar em línguas nas igrejas, todos ali, falando em línguas ao mesmo tempo. Isto não é o Espírito Santo, meus irmãos. É alguma outra coisa. O Espírito Santo fala em um, e um outro vem e então interpreta aquele um. E ali aquele pastor da congregação diz, agora basta. Então o Espírito Santo também vai obedecer ali. Agora basta. Irmão Branham mesmo disse ao irmão Art Russell Martin, agora basta, chega, isto é o suficiente para o nosso irmão do Brasil. Aquele que levaria a mensagem para o Brasil. Ali, quando estava ali, irmão Martin, Art Russell Martin, na audiência, ouvindo a pregação, conferência com Deus há anos atrás, então, ali, irmão Branham ali, antes de entrar, e ele entrou ali para pregar, e estava uma irmã ali profetizando, uma profetisa, no meio do povo, falando uma mensagem para o irmão do Brasil. E ela se transformou hoje numa carta que tem por aí, irmãos, a mensagem ao meu servo do Brasil, né? E irmão Branham disse, agora chega, basta. Então a irmã parou de profetizar. Vejam, tem que ter ali um que ordene todas as coisas, o Espírito Santo também tem que parar. Não é assim uma loucura de todos falando ao mesmo tempo, e pilando e gritando e tal. Irmãos, quando isso acontece, medite na sua congregação. Você pensa que está numa alegria espiritual de Deus e você está festando com o demônio e outros demônios dentro de sua congregação. Aí você diz, mas os demônios não podem entrar aqui. Se você deu brecha para eles, meus irmãos, eles entrarão e farão uma festa junto contigo, uma festa demoníaca, e você aí pulará e gritará e falará em línguas e profetizará e se jogará no chão ali e pensando que está fazendo algo pentecostal. O tempo pentecostal teve seu tempo e já passou. Agora é a era da palavra. É a era de nós estarmos assentados na palavra do Filho, assim como o Filho está sentado na palavra do Pai. Então vejam, irmãos, ali daquela terceira etapa pirata, né? Vejam o que estão fazendo, medite. Está na hora de pôr a coisa em ordem aí no lugar de vocês. Ora, você podia desejar repreender-me nesta altura pelo que eu disse, muito bem. Eles chamam a si mesmo pentecostais e plenitude do evangelho. Deixem-no prová-los. No Pentecostes o fogo veio em uma nuvem e separou-se sobre cada um deles como uma língua. E caiu sobre cada um deles. Onde está o fogo? Eles falaram em línguas no Pentecostes e o povo que ouvia compreendeu. Onde está isto? E o povo que ouvia compreendeu, porque aquelas línguas que eram faladas eram línguas de outras nações, não eram línguas estranhas. Eram línguas de pessoas que haviam entre eles de outras nações. Ali estava o grego. Então o grego ouviu um outro irmão que nem sabia a língua dele,
e falava em grego e glorificava a Deus. E aquele grego dizia: nossa, eu ouço aquele judeu falando na minha língua e dando glórias a Deus. Como que pode isto? Foi isto que aconteceu no dia de Pentecostes. E caiu sobre cada um deles. Onde está o fogo? Eles falaram em línguas no Pentecoste, e o povo que ouvia compreendeu. Onde está isto? Toda a multidão de crentes agiu como uma família. Os pentecostais são tão divididos quanto qualquer outro grupo na história. Nenhum homem ousou juntar-se à igreja primitiva, mas somente Deus acrescentou à igreja. Eles têm tantos bodes entre eles como qualquer outro. Eles clamam estarem cheios do evangelho, mas não o podem provar. Suas igrejas estão vazias, estão tão vazias, diz Montbrennan, do poder como qualquer uma delas. E aí nós podemos voltar um pouquinho ali, alguns dias passados, no tempo ali da igreja de Franca, o pastor Osmar. Parece que eu não via o Espírito Santo agindo mais ali. Havia um sufocar do Espírito Santo ali. O que aconteceu? Uma vez eu falei com o pastor Osmar e ele dizia para mim que essas coisas na igreja dele não tinha, era só palavra. Mas cadê o poder do Espírito Santo agindo no lugar? Curando enfermos e pessoas? Não se vê uma pessoa dar glória a Deus ali, um glória a Deus que ele diga: oh, essa pregação hoje me fez eu ficar curado, eu saí de casa, tenho um testemunho para dar. Não dava um lugar para uma pessoa testemunhar alguma coisa que aconteceu? O que estava acontecendo? Então vejam, irmãos, tudo isto foi pesando na balança de Deus, até que Deus teve que retirar o homem, pois a coisa estava ficando fria, formal, e já com roubos de dízimos. Vejam, suas igrejas estão tão vazias do poder como qualquer uma delas. Se estão cheias do evangelho, então seria melhor admitirmos que a Bíblia cometeu um engano quando descreveu os homens cheios do evangelho no Pentecostes. Eles cantam: uma grande transformação em mim. Eles estão certos, porém a mudança não foi para melhor. É tempo de voltar para Deus. Eles têm um nome de que vivem, mas estão mortos. E como eu li ali na palavra, Jesus dizendo, Deus dizendo: vosso coração está longe de mim. Vós me adorais, mas vosso coração, vossos pensamentos estão lá nas danceterias do mundo. Estão ali dizendo: termina logo esta pregação, está muito comprida. Esta pregação tem que terminar logo, eu tenho meus afazeres hoje. Eu preciso ir dar uma volta, espairecer a cabeça. Eu preciso, isso é bom, tudo bem, não é proibido. Mas eu hoje, eu programei de ir na danceteria, eu isso, eu aquilo, eu tal. Termina logo essa pregação. Irmão, se você não tem graça de sentar e ouvir uma pregação de Deus, que é onde vai levar você para a eternidade no rapto, deixa da igreja, da fé que você tem e vai logo para o mundo, pois você ainda está lá. Se você não para de pensar ali no político teu que você elegeu e quer defendê-lo aqui no mundo, deixa da sua fé e vai lá defender o teu político, porque não podeis amar dois senhores ao mesmo tempo. Ou você amará um e rejeitará o outro. Você não pode estar aqui no mundo e ao mesmo tempo viver as coisas de Deus. Você tem que viver as coisas de Deus aqui no mundo, todo momento, todo instante dentro do seu coração e da sua vida. E se a política deste mundo está indo para lá, apenas faça o que a Bíblia diz. Ore pelos teus governantes, mas não fica aí na internet defendendo ele com todas as forças, pois você sabe que ele é tão homem quanto você. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. E você desobedece à palavra de Deus. Você não quer ir ao arrebatamento, irmão e irmã, que faz uma coisa dessa. Se você quisesse ir ao arrebatamento, você teria esta palavra vivendo dentro de você 24 horas por dia.
Você não ficaria indo atrás de política, isso e aquilo. Deixa o mundo ir ao mundo do jeito que tem que cumprir as profecias do mundo, com as pessoas ímpias do mundo e aqueles governantes mundiais que têm que cumprir os seus papéis aqui no mundo e fazerem as escolhas que fizeram e então dominar o povo até que se cumpra as profecias da Bíblia e as coisas da palavra de Deus que estão acontecendo todos os dias. E nós temos que dar graças a Deus e vivendo cada dia após dia, agradecendo e pedindo a Deus, glória a Deus, Senhor, está cumprindo a palavra, está cumprindo tudo o que tu disse na palavra. Vem logo, Senhor Jesus, estou aqui te esperando, estou ali crendo naquela palavra daquele irmão que está me levando para o rapto, junto com a família Branham. É a eles que eu quero estar, é ali que eu quero estar. Sim, eu quero estar ali te louvando, agradecendo, sendo feliz ao lado deles, planejando. Se eles têm hoje um encontro, eu vou no encontro. Deixa de lado essas coisas de políticas, pois então você quer ficar aqui no mundo com a política. Então fique. É o que vai acontecer com você. Vai ficar grudado naquele político que você tanto defende, porque ele não vai ao céu. Nem mesmo crê na fé, na última fé do último mensageiro. Nem mesmo isso ele crê. Nem isso mesmo foi revelado a ele. Eles cantam, há uma grande transformação em mim, eles estão certos, porém a mudança não foi para melhor, é tempo de voltar para Deus. Eles têm um nome de que vivem, mas estão mortos. Línguas não são sinal ou evidência de reavivamento, é a evidência de morte. As línguas proclamam a evidência que a religião cerimonial dos judeus tinha se acabado, que tinha começado uma nova era. As línguas hoje estão descendo o pano sobre as eras da igreja gentia e o evangelho está voltando aos judeus. O povo está falando sobre línguas, anunciando um grande movimento espiritual. Eles perderam o barco. A verdade é que se está escrevendo o fim para todas as ideias dos homens, programas e reinos, e o reino de Deus está sendo introduzido. Desperte ao povo de Deus. Desperte, diz irmão Branham aqui. Parágrafo ainda continuando 59. Se você pensa que isto não é verdade, então escute. Por todo o mundo, tanto no grupo pentecostal quanto no fundamental, eles estão organizando homens de negócio. Eles têm invadido o púlpito sem uma chamada de Deus. Eles têm se intitulado os pescadores de homens e os fundadores de um movimento de Deus, e eles dizem que o inspirado ministério de Efésios 4, 10, 13, que Deus deu à igreja, tem falhado. Assim eles estão dominando. Aqui nos encontramos, exatamente ao meio do cumprimento da profecia, chamada contradição de Coré. E eles nem mesmo sabem que a têm cumprido. Um pouquinho aqui, irmãos, que caiu fora. Eu fui colocar meu dedo aqui e acabou caindo fora aqui, irmãos, do que eu estava lendo aqui. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Muito bem. Aqui. Vamos ver se eu continuo aqui. Eles são como todos os demais. O reavivamento passou. Eles estão tentando viver um nome e estão mortos. Eles formaram a organização falando durante todo o tempo sobre o Espírito de Deus. Eles falam sobre a evidência do Espírito Santo. No entanto, eles se esquecem que o diabo pode falar em línguas também. Se você pensa que isto não é verdade, então escute. Por todo o mundo,
tanto no grupo com pentecostal quanto no fundamental, eles estão organizando homens de negócio. Eles têm invadido o púlpito sem uma chamada de Deus. Eles têm se intitulado os pescadores de homens e os fundadores de um movimento de Deus. E eles dizem que o inspirado ministério de Efésios 4, 10, 13 que Deus deu à igreja tem falhado. Mas quando você nota uma estrutura financeira ou social entrando na igreja, isso divide o povo de qualquer maneira. Isto não é de Deus. É um outro sinal do tempo nesta era de Laodiceia, fisicamente rica, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos agora vivendo. Conheço tua pobreza. Vocês notaram que sua pobreza está ligada com a sinagoga de Satanás naquele mesmo verso? Sim, é a organização rica e poderosa que tem a riqueza e sempre expulsa o pequeno povo que serve a Deus. Quando o Espírito de Deus move nos corações dos homens, quem é que deixa os edifícios e a propriedade? O pequeno rebanho sempre perde para a grande organização. E para onde o povo vai então? Eles adoram em casa velhos edifícios de armazéns e porões, assim como fizeram quando foram para as catatumbas. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Estou pregando para vocês na internet, para aquele povo que não tem mais para onde ir. Estou pregando para almas aprisionadas hoje. Você está aprisionado nas suas organizações. Você está aprisionado nas suas religiões erradas, crendo na maneira que você está crendo. Mas eu estou aqui, fora de todas estas coisas, inclusive fora daqueles branamitas, que dizem que o dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser com ele, pregando para vocês como última gotícula de luz neste mundo negro que está ao derredor. Essas pessoas eram pobres nos bens materiais, certamente, mas eles eram ricos no espírito. Conheça a tua blasfêmia. Ora, aqui não está o pensamento que esses mentirosos estejam blasfemando de Deus, embora isto se evidencie sem dizer, mas eles estão blasfemando da verdadeira igreja. É sempre assim. Os judeus de Jerusalém blasfemavam da igreja desde o princípio. Os gentios politeístas faziam o mesmo. Se há alguém que será sempre vilipendiado, é o da verdadeira semente. Nos dias de Nero, os cristãos eram acusados por qualquer calamidade que acontecia, até mesmo por causa do incêndio de Roma. Nos países comunistas, o pequeno rebanho é o primeiro a ser exterminado, embora verdadeiramente insignificante em tamanho. Embora os cristãos sejam um povo bom e leal, que praticam somente o bem, eles serão sempre perseguidos até o fim para que possam ser fisicamente destruídos. A razão disto é simples, é porque eles são uma reprovação aos ímpios. Como uma autoridade, eles permanecem perante o ímpio, e embora o justo não pretenda fazer mal ao ímpio, mas somente bem, invariavelmente eles se encontram envolvidos como João Batista com Herodes. Pois João não queria causar dano, quer a Herodes ou a sua esposa, mas somente salvá-los da ira de Deus. Isto não só foi completamente mal entendido e absolutamente resistido, mas João foi levado à morte por causa disto. Aqui João Batista, viu, irmãos? Não João da Ilha de Patmos. E por causa de todo o bem que o povo de Deus tem feito, eles são ainda assim levados ao vitupério público e à morte. Certamente deveria haver alguma força sinistra por trás deste povo que era tão desprovido de consciência que retribuía mal aos que lhe faziam bem. Sim, existe tal força. É Satanás. A resposta se encontra no próximo verso. Não temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Todas as vezes que o Senhor usa estas palavras, não temas, há um compromisso à mão que envolverá grande perigo e sofrimento e privação. Ora, ele não disse de uma maneira brusca e emboatada, a tribulação vem. Isto amedrontaria qualquer um. Mas como uma mãe que está prestes a apagar a lâmpada e diz gentilmente a seu filho, a fim de que ele não fique com medo. Agora não fique com medo, porque a luz irá embora e ficará escuro. Mas lembre-se que eu estou aqui com você.
Assim também ele diz: não tenhais medo do homem ou do que ele possa fazer-vos. Eu estou convosco e minha graça é suficiente para vós. Quando passardes pelas águas, elas não vos encobrirão, nem mesmo na morte sereis destruídos. Vós sois mais que vencedores. O grande apóstolo Paulo sabia por experiência e realidade destas palavras, e ele escreveu em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não devemos temer, seu amor expulsa todo temor. Eis aí nestas palavras, irmãos, o verdadeiro evangelho, o qual deveríamos todos estar vivendo em um só corpo, uma só fé, uma só doutrina entre todos. Continuando, agora notem o que ele diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Os judeus estavam fazendo isto naquela época. Os sacerdotes pagãos estavam fazendo isto naquela época. Os governadores que tentavam insinuar-se das boas graças do público, porque o povo gostava da arena, atiravam os cristãos aos milhares à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. O que é que Satanás tinha a ver com isto? Por que acusá-lo? Oh, sim, era simplesmente o ódio do diabo atrás de tudo isto. Ele estava atrás de tudo porque ele odeia a Deus. Qualquer coisa em Deus, qualquer coisa em que Deus ponha seu coração, Satanás tenta destruir. Mas observem, eis aqui alguma iluminação. Se Satanás estava por trás dos judeus que estavam lançando os cristãos na arena, então os judeus não fazem parte da religião de Deus, mas do diabo. Seu ajuntamento é também da sinagoga de Satanás. E se a Igreja Católica Romana matou multidões de crentes na idade das trevas, sim, e em todas as eras, então eles são do diabo e pertencem a Satanás também. E se você pensa que isto é chocante, espere tão somente até que a profecia de Apocalipse 13 seja cumprida. É espantosamente verdade que os Estados Unidos da América se encontram neste capítulo. O próprio número 13 é símbolo desta nação. Ela começou com 13 colônias, sua bandeira tem 13 estrelas e 13 listras, e eis aí seu destino no capítulo 13 de Apocalipse, irmãos. Nesta imagem que é mencionada neste capítulo será encontrada toda a impiedade da besta que estava perante ela. Como a besta se levantou do concílio de Niceia, assim também a imagem sairá do concílio mundial de igrejas com toda a impiedade e poder satânico para propagar a ira do diabo sobre a verdadeira vinha de Deus. Será uma repetição da obra de todas as astúcias e crueldade diabólica. E que Deus abençoe vocês com esta palavra, meus irmãos. Não vou me estender mais, porque já está muito estendido. Deus possa vos abençoar neste dia, fazer vocês refletirem, aceitarem a única e verdadeira fé, a palavra da hora do momento deste dia. Se vós quereis o Espírito Santo. Assim, pastor Osmar também dizia, aquele que tem o Espírito Santo crê na mensagem da hora e do dia, do seu dia. Mas ele mesmo agora foi retirado. Assim, irmão Branham também dizia, tem que crer na mensagem da hora e do dia. E a hora do dia, para mim, que prego para vocês, é a outra porção agora. Os que estiverem fora desta fé, para mim, que recebi o chamado para pregar de Deus esta mensagem, só posso dizer para vocês, estão perdidos. E assim eu creio, e não vou
de maneira alguma sair desta minha crença e nem ir para lá nem para cá. Esta é a crença do último tempo, esta é a verdade desta última hora. E se você quer entrar, meu irmão, minha irmã, pastor e pastor de igrejas denominacionais e pastores da igreja dos Branhamitas, vocês, das suas congregações, estejam onde estiverem, até mesmo o irmão José Branham, lá nos Estados Unidos, que não teve esta revelação desta mensagem. Eu não sou mais do que ninguém, apenas Deus me chamou para pregar e dizer para vocês, não tiveram esta revelação. Vocês que estão crendo nestas coisas que o irmão José Branham prega, por mais que ele seja filho do profeta e mereça nosso respeito, está levando vocês para o inferno juntamente com ele. É uma alma em prisão agora. Todos estão em almas em prisão, aprisionados agora, por não crerem na revelação que começou ali, após Branham vir, a mensagem que veio para o Brasil. E mesmo aqui no Brasil teve 3 etapas. Ali, também, como nos Estados Unidos, teve 3 etapas do ministério de Branham que cumpriu lá. E quando esta mensagem veio trazida para o Brasil através do apóstolo irmão Art Russell Martin, que era o apóstolo que trouxe a mensagem, e então foi difundida no Brasil, aonde então ali Goiânia, através de pastor Joaquim Gonçalves Silva, creu no apóstolo mensageiro. Esta é a ordem correta. E então começou a pregar e a difundir o evangelho. Porém, ainda eles não estavam ali com toda a verdade da palavra. Estavam ali vivendo um evangelho ainda como aqueles antigos denominacionais que viviam ali, os crentes denominacionais. Precisava então crer ali a partir do ano 2000 naquele adicional que veio, o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, e pregou a mensagem da hora para aquela hora. E como ele pregou, estava bom. Então vieram alguns para o lado dele, mas não terminou com um final bom. Então Deus teve que fazer um corte. E agora ele cumpre o parágrafo 44. Esta é a mensagem da hora deste dia. Você quer ser salvo? Você quer ir para o arrebatamento? É a tua última misericórdia. Deus nunca deixou, apesar de desde 28 de fevereiro de 1963 ali ter terminado a Era da Graça, e Deus entrou como juiz às nações, mas sempre a palavra da hora tinha ali a sua misericórdia. Quem cria na palavra da hora e do momento tinha a misericórdia de Deus, era perdoado, era batizado e é salvo. Porém hoje, se você não for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo verdadeiro e correto, e não 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, que creem que cada um deles é Deus, essa é a doutrina errada da Trindade, e existe a doutrina errada também da dualidade, que são 2, o Filho e o Pai, né? Esta é a dualidade. Vejam bem, tudo doutrinas erradas que não estão seguindo a Bíblia. A Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só, nós temos um só corpo que vem do Alfa a terminar com Branham. Do Alfa cristãos, Cristo, até Branham, Branhamitas, a verdade da palavra. Então, quem subirá ao rapto? Serão cristãos ou serão Branhams? E agora, qual resposta você dá? Quem subirá ao rapto é a família Branham, verdadeira, espiritual e que se manifestar na outra porção agora, que é a palavra do dia e da hora. E você tem que se consertar, meu irmão. Conserte-se, peça perdão de seus pecados. Com pecados escondidos e ocultos você não herdará o reino de Deus. E não só pedir perdão uns aos outros, mas também se acerte com a mensagem que você prega. Se você quer fazer parte do corpo verdadeiro de Cristo, o único corpo, você não pode ter um corpo dividido. Cristo é uma só pessoa. E se você tira um braço de Cristo, e aí você diz, estou pregando a Cristo com aquele braço que você tirou. E você está pregando com aquele braço, mas o braço não está ali, né? Foi cortado fora do corpo de Cristo. Tem que voltar para o corpo de Cristo, voltar para a fila. Você está fora da fila. Vocês todos estão fora da fila. E estando fora da fila, vocês se encontram como almas encarceradas hoje.
Que Deus tenha misericórdia de vocês e vocês possam aceitar o verdadeiro evangelho deste último tempo e voltarem para a fila, meus irmãos. E mesmo os que não criam na mensagem de Branham, se você crer nesta fé, aceite ela de coração. Ouça os meus vídeos que estão também agora ali no YouTube. Me dê uma forcinha ali. Ouça, curta, compartilhe e principalmente inscreva-se, irmãos, para que possa alcançar mais almas ainda, que tem que ser nesse último tempo, para que esta palavra chegue aonde tem que chegar, às nações, como deveria ser, que é Apocalipse 10, do 8 ao 11, falando e continuando falando às nações. Porém, não sem um líder mundial. Como propriamente Franca disse que lá não é mais igreja mundial, então saiu do propósito de Deus. Mais um erro da palavra. Se você for juntando estas coisas que eles falam, você vai fazer ali quase que 95 as teses de Lutero, do tempo de Lutero, que ele botou as teses dele e dizia ali, a igreja fez isso, a igreja faz aquilo, está tudo fora da palavra e tal, e colocou na igreja dele. A mesma coisa hoje. Temos que colocar ali numa lista todas as coisas que levaram você fora da fila e você está igual naquele tempo. Deus abençoe e que Deus possa ajudar nós até uma próxima oportunidade. Vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, fica com os meus irmãos ali nas nações, abençoa cada um e que esta palavra possa ter entrado nos corações, ter dado entendimento que hoje nós precisamos de um corpo só, uma esposa só, crendo na mesma coisa com o seu líder mundial. Eles têm que crer nisto. Eles dizem, irmão José Branham é o líder mundial. O irmão José Branham não teve a revelação deste último dia. Ele mesmo precisa juntar-se a nós. Ele mesmo precisa crer nisto, ou levará ele mesmo com os que creem nele para o inferno. Infelizmente, a verdade é esta, que Deus possa ajudar, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.